Bom dia, turminha. Como é que vocês estão? Vamos lá continuar nosso conteúdo? Hoje nós vamos falar de medidas de temperatura. Mas antes de tudo, a gente vai corrigir aquela atividade sobre medidas de tempo que ficou na aula passada, tá bom? E tirar qualquer dúvida que tenha ainda sobre esse conteúdo. Então, na página 318, a gente vai começar com a questão 34, que diz assim: qual é a unidade padrão do tempo? Lembra que a tia falou sobre isso na aula passada? Quando eu falo na unidade padrão, é aquela unidade que a gente se baseia para poder fazer as transformações posteriores, né, de unidade de medida. Nesse caso aqui, no tempo, muitos pensam que a unidade padrão é a hora ou o minuto, mas na verdade a unidade padrão do tempo é o segundo, tá? Então, se vocês colocaram segundo, ó, muito bem, mas se erraram não tem problema, a gente está aqui para aprender, então vocês vão apagar e corrigir, tá certo? Na questão 35, eu tenho o seguinte: a quantos minutos correspondem 2 horas, 2,50 horas? Aí você pode pensar assim: ah, tia, isso é muito fácil, é 2 horas e 50 minutos. Está errado. Por que que não é 2 horas e 50 minutos? Como é que a gente vê uma medida de tempo? A gente vê da seguinte forma, toda quebrada, né? Ó, 1 hora, 15 minutos e 20 segundos. Ele vem todo separado. Essa é uma medida que está toda separadinha? Não, essa é uma medida que está com o número decimal, 2,50. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho duas partes nesse número. Eu tenho 2, que está antes da vírgula, e 50 que está depois, tá certo? Então, vamos pensar da seguinte forma: como eu tenho 2 horas, ou a gente tem esse 2 antes da vírgula, esse 2 é a parte inteira de um número decimal. Logo, se eu tenho que 1 hora é 60 minutos, 2 horas é 120 minutos. E esses 50 centésimos, né, que estavam depois da vírgula? Gente, a gente vai pensar da seguinte forma: quando eu tenho um número que está depois da vírgula, quer dizer que ele é menor do que 1, tá certo? E a gente sabe que 50, ou sim, ou 0,5, ou 0,50, ele é metade de 1. Então, você tem aqui que 0,5 ou 0,50 é a metade de 1 hora, o que equivale a 30 minutos, tá certo? Então, como é que ficaria a minha hora? 2 horas e 50, 2,50 horas é a mesma coisa de 2 horas mais 0,5 horas, tá certo? É a parte inteira do número decimal mais a parte decimal. Quantos minutos é 2 horas? É 120 minutos, que a gente acabou de ver. E 0,5 horas? 30 minutos. Então, eu tenho 120 mais 30. Então, 2,50 horas é igual a 150 minutos. Deu para entender? Muito bem. Se vocês estiverem errado, não tem problema, tá bom? Corrijam para a gente poder fazer melhor na próxima vez. Questão 36. Quantas horas há em uma quinzena? Vamos pensar, o que é uma quinzena? A tia também falou na aula anterior. A tia falou sobre outras medidas. Além de ter falado das medidas de múltiplos e submúltiplos do segundo, nós falamos de outras medidas. Falamos da semana, da quinzena, do mês, não foi isso? E o que é uma quinzena? Uma quinzena é um grupo de 15 dias, certo? Só que eu quero saber aqui é quantas horas há em uma quinzena e não quantos dias. Então vamos lá pensar. 1 hora ou um dia tem 24 horas. Só que eu quero saber quantas horas tem em 15 dias. Se um dia tem 24 horas, para mim descobrir quantas horas tem em 15 dias, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar. Eu vou pegar 24 vezes 15. Uma quinzena vai ser 15 dias vezes 24 horas. Quando eu faço essa multiplicação, eu obtenho o quê? 360 horas. Uma quinzena tem equivalente a 360 horas. Fácil, né? Para a próxima, eu tenho o seguinte: no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 de 2019, o vencedor foi Valtteri Bottas, com um tempo de 1 hora, 25 minutos, 27,325 segundos. Quer dizer que eu tenho 27 segundos e 325 milésimos de segundo, não é isso? O segundo colocado, Lewis Hamilton,
recebeu a bandeirada 20,886 segundos após o vencedor. Então, quer dizer que, como ele está em segundo lugar, a diferença de tempo aí foi só de 20 segundos e 886 milésimos de segundo. Qual foi o tempo de prova de Lewis Hamilton? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu sei qual foi o tempo do primeiro colocado. Eu quero saber o tempo do segundo. O que eu tenho? Eu tenho a diferença entre essas duas medidas. Basta eu pegar o tempo do primeiro colocado e somar com a diferença, que é 20,886 segundos, tá certo? Só que a gente não vai somar com a medida toda, a gente só soma com os segundos, tá? A gente pega 27,325 segundos, que foi do tempo do primeiro colocado, e eu somo com 20,886 segundos, que vai dar 48,211 segundos, ok? Essa aí é a parte dos segundos do tempo do Lewis Hamilton, tá bom? Então, como é que fica o tempo dele? 1h, 25 minutos, 48,211 segundos, tá certo? Então, tenham muito cuidado, porque eu não posso somar os segundos com os minutos, muito menos com as horas. Só posso somar segundo com segundo, minuto com minuto e hora com hora, tá certo? Questão 38. Um relógio marca 11 horas e 30 minutos, mas está atrasado 3/4 de hora. Que horas são? Gente, o que é 3/4 de hora? Vamos lá pensar. Quando eu tenho um relógio, a gente tem um relógio que é redondo, certo? Quando eu falo nessa parte de fração, a gente vai dividir, como eu falo em quarto, quer dizer, foi dividido em 4 partes. Eu vou dividir o meu relógio em 4 partes, certo? Então, eu tenho 1/4, 2/4 e 3/4. Um relógio, uma volta completa é 60 minutos. Então, se eu dividir 60 por 4, eu vou ter o quê? 15 minutos, não é isso? Então, 1/4 é 15 minutos. Mas aqui eu tô falando de 3/4 de volta, de hora. Então, 3/4 é 3 vezes 15, que é igual a 45 minutos. Então, 3/4 de hora equivale a 45 minutos, ok? Agora a gente vai fazer o quê? Descobrir que horas foram essas, tá bom? Que ele disse aí que está atrasado 3/4 de hora esse relógio. Então, que horas são, na verdade? Se está atrasado, quer dizer que tem um tempo a mais que esse aí. Se eu falar adiantado, quer dizer que essa hora aí está além do que é o normal. Como ele fala atrasado, quer dizer que está antes, certo? O nome atrasado refere-se a antes do horário certo. Então, quer dizer que ele está 45 minutos antecipado, tá atrasado, né? 45 minutos. Então, como é que eu faço para descobrir? Se eu somar 11 e 30, no caso, 11 horas e 30 minutos com 45, o 30 mais 45 vai dar 75 minutos. Aí você pensa assim, mas eu não falo 75 minutos, eu só falo das 60. Então, quer dizer que quando completa 60, ele completa 1 hora. Então, a gente já vai para 12. E sobrou quanto? Sobrou 15, né? Que ficou 60 mais 15 dá 75. Então, eu tenho aqui que 11 horas e 30 minutos mais que 45 minutos vai ser igual a 12 horas e 15 minutos. Então, a gente o excedente dos minutos fica nos minutos e quando completa 60 minutos, a gente corresponde a 1 hora, ok? Vamos para mais um. Uma mangueira despeja 0,2 litros de combustível por segundo no tanque de um automóvel. Quanto tempo leva em minuto para encher um tanque de 60 litros? Vamos pensar. 0,2 litros de combustível em 1 segundo, tá? Em 1 segundo. Eu quero saber quanto tempo leva, quantos minutos leva para encher um tanque. Vamos pensar da seguinte forma. Como eu quero falar em minutos, vamos ver em 1 minuto quanto é que é despejado de combustível nesse tanque. Se 0,2 litros é em 1 segundo, eu quero saber em 1 minuto. 1 minuto é 60 segundos. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar 0,2 vezes 60, que eu obtenho 12 litros em 1 minuto. Então, quer dizer que a cada minuto que passa, aquela bomba de combustível, aquela mangueira despeja dentro do tanque exatamente 12 litros por minuto. Eu quero encher o tanque com 60 litros. Quantos minutos eu vou levar?
Se de 12 litros é 1 minuto, basta eu pegar esses 60 litros e dividir por 12. Aí eu vou ver quantos minutos são necessários para encher esse tanque. Então, eu tenho aqui, ó, 60 litros dividido por 12 vai ser igual a 5 minutos. Então, em 5 minutos se enche esse tanque, ok? Próxima questão. Um Boeing partiu do Rio de Janeiro para Madrid, na Espanha, sem escalas, às 17 horas e 15 minutos, de determinado dia. Observe o mapa de fusos horários. Sabendo que a duração de voo é 9 horas e 30 minutos, qual é o horário previsto para a chegada desse Boeing a Madrid? Gente, saiu às 17h15 e o voo, o tempo de voo é de 9 horas e 30 minutos. Vamos pensar o seguinte, vamos primeiro somar as horas. Estava em 17, foram mais 9 horas, então 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 0, não é isso? Aí, 1, 2, completou as 9 horas. Então, a gente já sabe que foi 2 horas da manhã. 15 minutos mais 30 minutos dá 45 minutos. Então, quer dizer que eu vou ter aqui que ele vai chegar lá às 2 horas e 45 minutos da manhã. Capiche? É fácil, só vocês terem a noção, é uma questão de somar a quantidade de horas, tá bom? E saber que o dia termina às 24, que ele zera. Aí começa novamente. 1, 2. Vamos lá para a próxima. O segundo tempo do jogo entre Corinthians e Ponte Preta, em 7 de maio de 2017, teve 3 minutos de acréscimo. Esse tempo em segundos é igual a... isso é muito fácil. 1 minuto equivale a 60 segundos. E 3 minutos equivale a quantos segundos? Basta eu multiplicar 3 vezes 60 que eu vou obter 180 segundos. Então, a alternativa correta, a alternativa é. Deu de entender direitinho? O que vocês não conseguiram entender e ainda querem perguntar para a tia, pode ficar à vontade, me procurem, tá? Senão a gente vai continuar o nosso conteúdo. Vamos falar de medidas de temperatura. Tia, aí falar de medidas de temperatura, como assim? Aqui no Brasil, aqui em Teresina, aqui no Piauí, a gente, quando vai falar de temperatura, fala assim, hoje a temperatura prevista é de 40 graus Celsius. Quer dizer o quê? Que a unidade de medida de temperatura está em graus Celsius. A gente fala em graus Celsius. Então, essa vai ser a nossa medida padrão. O que mais que eu preciso saber sobre medidas de temperatura? As medidas de temperatura elas são as mais simples, tá certo? Porque ela tem as variações para mais, para menos. A gente sabe que no decorrer do dia a dia, aqui em Teresina principalmente, a gente tem umas temperaturas muito elevadas. Nesse período, por exemplo, pela manhã, de manhã cedo, a gente ainda consegue umas temperaturas mais amenas, mais baixas, eu acredito em torno de 27, 28 graus, mas no decorrer do dia, com certeza, ele pode chegar até 36, 37, 38. Fora que a gente sabe que está chegando o nosso famoso BR-Obró, que é onde a gente tem nossas temperaturas altíssimas aqui em Teresina, certo? A gente pode chegar com a sensação térmica de até 50 graus Celsius. Então, o que eu preciso saber sobre medidas de temperatura? Tem uma definição muito importante que fala de amplitude. O que é uma amplitude? A amplitude é a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura de um único dia. Então, quando eu falo assim, eu estou aqui, o meu dia começou aqui com uma temperatura de 25 graus Celsius, mas chegou 3 horas da tarde a 42 graus Celsius. De noite ele voltou para 36 graus Celsius. Aí você vai pensar, qual é a amplitude? Será que eu tenho que pegar 36, que é a última temperatura, e subtrair pela primeira? Não. A amplitude é você pegar a menor temperatura e a maior. Você vai subtrair a maior pela menor, para descobrir qual foi a maior diferença. Amplitude é isso, é a maior diferença existente entre duas medidas de temperatura, tá certo? E a gente também sabe sobre as medidas, as previsões de tempo. A gente sabe que prever o tempo quando a gente está nos noticiários, nem sempre quer dizer que aquela temperatura vai ser atingida naquele dia, porque a própria palavra diz, é uma previsão, certo? Pode ser que ultrapasse, pode ser que nem chegue àquela temperatura. Então, a gente também tem que ter noção disso, que não tem como a gente dizer com exatidão que temperatura vai estar naquele dia, ok?
A tia colocou aqui uma autoavaliação sobre os 3 conteúdos que a gente trabalhou, tá certo? Que foi medida de comprimento, de tempo e de temperatura, tá? A tia só vai comentar com vocês aqui, não precisa nem copiar. Ó, na primeira questão da autoavaliação, a gente tem o seguinte: Sandra e Maria, alunos do 6º ano, mediram o comprimento e a largura dos tampos de suas carteiras escolares. Utilizando como unidade de medida seus respectivos palmos, eles encontraram medidas diferentes. Por que isso aconteceu? Né? As carteiras na escola têm o mesmo tamanho. Por que um teve uma medida e o outro teve outra? Lembra sobre a questão de a gente padronizar alguma medida, certo? Lembra aquela primeira questão que a tia falou sobre já que eu não tenho uma fita métrica, como é que eu usar? O que eu usaria para poder medir o tamanho de um guarda-roupa se ele cabe em um espaço? O que eu faria? Eu disse para vocês que eu pegaria um objeto para fazer essa medição. No meu caso aqui, eu pegaria até um cabo de vassoura, mediria o meu guarda-roupa e viria no outro cômodo para ver se caberia, certo? Nesse caso aqui, a diferença é porque nós temos 2 pessoas diferentes. Como nós temos 2 pessoas diferentes, o tamanho da mão é diferente, tá certo? Então, quando vamos supor que um mediu 6 palmos, o outro já mediu 7, quer dizer que está errado os 2? Não, não está errado, porque cada um utilizou o seu padrão de medida, tá certo? Na segunda, a gente tem o seguinte: por que o nosso sistema métrico é denominado decimal? O métrico, tá? Que é aquele metro, decímetro, centímetro, milímetro. Aí nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Por que eles são caracterizados como um sistema decimal? Porque para me transformar de uma medida em outra, a gente multiplica ou divide por 10. Na verdade, eu tenho que sempre uma medida menor, ela é 10 vezes o tamanho de uma medida maior, e assim sucessivamente. 1 quilômetro, por exemplo, ele é 10 vezes maior que o hectômetro. O hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro 10 vezes maior que o metro 10 vezes maior que o decímetro, e assim sucessivamente. Por isso que o nosso sistema métrico é denominado decimal, tá bom? Porque vem da base 10. Nós temos a terceira questão que é muito interessante também. Fala de medidas de tempo. Escolha a palavra do quadro abaixo que completa corretamente cada texto. Depois reescreva as frases substituindo cada quadrinho pela palavra correta. A gente não vai precisar reescrever, tá? A gente vai só comentar. Na alternativa A, eu tenho o seguinte: o U é um submúltiplo do metro, ou seja, é uma unidade menor que o metro. Vamos olhar no quadro. Nós temos perímetro, jarda, centímetro, metro, odômetro, radar e ano-luz. Qual dessas palavras indica um submúltiplo do metro, uma medida que é menor do que o metro? Muito bem, é o centímetro. O centímetro é um submúltiplo do metro. Então, a resposta correta para a alternativa A é centímetro. Na alternativa B, eu tenho aqui: o U é usado para medir a distância percorrida. Qual é o perímetro? A jarda, o centímetro, o metro, o odômetro, o radar ou o ano-luz? E aí? A gente vai fazer o que aí? O que é usado para medir a distância percorrida? Será que é o perímetro? Será que é a jarda? Como dá de a gente ver a dúvida, vamos para a alternativa C. A medida do contorno de uma figura geométrica plana é o A. Essa é muito fácil, é o perímetro dessa figura. Então, a alternativa correta da C é perímetro. Na alternativa D, U é uma unidade de medida que não pertence ao sistema métrico decimal e é utilizada em países de língua inglesa. Essa é muito fácil, a gente até falou sobre medidas não convencionais. É a jarda. A jarda é uma medida, um sistema de medidas de medição, só que não é utilizado aqui como utilizado aqui no Brasil. Ele é uma medida lá da inglesa, né, da língua inglesa. A alternativa é: há instrumentos de medida de comprimento que utilizam ondas. Um exemplo é o odômetro. Não, há instrumentos de medida de comprimento que utilizam ondas. Um exemplo é o odômetro, é uma medida, é um instrumento que mede o comprimento, tá? Então, na alternativa B, eu tenho usado para medir a distância percorrida. É o quê? A gente pode colocar que é o metro, não é isso? Muito bem. Na quarta questão, eu tenho o seguinte: quais foram as unidades de medidas de tempo que você estudou neste capítulo? Muito fácil. As de tempo. Nós temos minuto, segundo, hora, dia, mês, ano, semana, quinzena, trimestre, bimestre. A gente falou do século, a gente falou
do milênio, da década. Então, são muitas medidas de tempo. Espero que vocês tenham entendido direitinho, essa autoavaliação se serviu para vocês, relembrar algum conteúdo. E para casa, a gente vai ter a parte de medidas de temperatura, tá bom? Página 320, ó. Fiquem com beijo, fiquem com Deus e um beijo no coração de vocês.